8 palavras que o Espírito Santo ama, mas que a maioria dos cristãos nunca diz. Você fala 1000 palavras por dia. Você ora, você canta, você até clama a Deus, mas você já disse as palavras que o Espírito Santo anseia ouvir. Não as ensaiadas, não as frases cristãs polidas e perfeitas. Estou falando das palavras genuínas, poderosas, que abalam os céus, quebram correntes, abrem portas e alinham sua alma com Deus. Eis a verdade: o Espírito Santo não se impressiona com o quão espiritual você soa. Ele se comove com o quão entregue você está. E existem 8 palavras que ele ouve. 8 palavras simples, mas poderosas. Simples, mas transformadoras. A maioria dos cristãos nunca as diz. Alguns têm medo delas. Alguns nem sabem que elas existem e alguns estão tão acostumados a viver no piloto automático que se esqueceram de como é a intimidade com o Espírito. Mas você não. Porque hoje vamos descobrir as 8 palavras que o Espírito Santo ama, mas que a maioria dos cristãos nunca diz. E quando você começar a falar sobre isso, nunca mais voltará a uma religião árida. Nunca mais se contentará com um cristianismo superficial. Você caminhará em poder, em clareza, em fervor, porque quando o Espírito Santo ouve essas palavras, ele age. Então prepare-se, porque esta mensagem não se trata apenas de palavras. Trata-se de desbloquear um nível de relacionamento com o Espírito que transformará sua vida, sua mente e seu chamado. Vamos começar com a primeira palavra. Não é profunda, não é longa, mas é a oração mais perigosa que você já fez. Número 1. Sim, a porta de entrada para o poder. O Espírito Santo não espera pela sua perfeição. Ele espera pela sua permissão. E essa permissão se resume a uma simples palavra. Sim, antes do milagre vem a rendição. Antes do poder, da permissão, antes da ação de Deus, deve haver um coração disposto. O problema é que a maioria dos cristãos quer ver antes de dizer sim. Eles querem clareza antes da obediência. Eles querem conforto antes do chamado. Mas não é assim que o Espírito age. O Espírito Santo age naqueles que dizem: Deus, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Foi isso que Maria disse quando o anjo lhe disse que ela daria à luz o Messias. Ela não exigiu um plano de 5 anos. Ela simplesmente disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Em outras palavras, sim. Essa única palavra lançou o maior milagre do céu na terra. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, não quando me sinto pronto, não depois de lidar com minhas inseguranças. Ele simplesmente disse sim e entrou no fogo profético. Quando foi a última vez que você disse sim sem hesitar, sem precisar do plano completo, sem pedir garantias? O Espírito Santo não está procurando por talento. Ele está procurando por disponibilidade. Ele está procurando por alguém que diga: sim, eu irei. Sim, eu perdoarei. Sim, eu obedecerei mesmo quando for difícil. Porque sim não é apenas concordar. É se entregar. É como dizer: Espírito Santo, não resistirei mais a ti. E deixe-me dizer-lhe, quando você diz sim ao Espírito, você está dizendo não ao conforto, não ao controle, não a uma vida que faz sentido para o mundo, mas é impotente na eternidade. É por isso que a maioria nunca diz isso, mas se você disser, se disser sim de todo o seu coração, você o verá agir através de você de maneiras que você nunca imaginou. Portas se abrirão, correntes se quebrarão, dons que você não sabia que tinha começarão a se manifestar, porque o Espírito Santo responde a uma coisa: um vaso entregue. Então, aqui está a pergunta: qual é o sim que você tem reprimido? É um relacionamento do qual ele lhe disse para se afastar, um chamado que você adiou, uma conversa que você tem medo de ter, um segredo que você não revelou. O Espírito está esperando, não pela sua perfeição, não pela sua força, mas pelo seu sim. Então diga, sussurre, grite, diga antes de se sentir pronto, diga enquanto seus joelhos tremem, diga como se tudo dependesse disso. Porque depende. Sim, Espírito Santo, o que você quiser, eu sou seu, é aí que o poder começa. Número 2, ajuda.
a palavra que abre os céus. Sejamos honestos. Você gosta de ser forte. Você gosta de parecer que tem tudo sob controle. Você gosta de fazer orações ousadas, que soam poderosas e impecáveis. Mas você já parou para dizer esta pequena palavra, ajuda, porque essa é a palavra que o Espírito Santo está esperando. Você sabe como Jesus chamou o Espírito Santo em João 14? O ajudador, não o observador, não o plano B, não o espírito ajudador que torce da arquibancada. Mas se ele é o ajudador, o que isso faz com você? Isso faz de você quem precisa de ajuda. E esse é o problema. A maioria dos cristãos prefere impressionar a Deus com sua força do que convidá-lo para sua fraqueza. Você continua tentando fazer tudo, carregar o fardo, resolver o problema, lutar a batalha e ainda sorrir na igreja. Mas nos bastidores, você está exausto, você está desanimado, você está espiritualmente seco e orgulhoso demais para admitir. Por quê? Porque pedir ajuda parece fracasso, fraqueza, derrota. Mas no reino de Deus, ajuda é poder. É a humildade que abala os céus. É a porta que se abre para que milagres entrem. Jesus não disse, bem-aventurados os fortes. Eu tenho, mas o que o Senhor realmente quer dizer, Deus é, mostre-me o caminho mais seguro que ainda me permita manter o controle. Mas o Espírito Santo não é seu consultor, ele é seu líder. E se você vai segui-lo, você não precisa apenas de uma transformação. Você precisa abrir mão do controle. Liderar não é uma palavra qualquer. É uma palavra custosa. Significa que irei aonde o Senhor disser. Mesmo que eu não entenda, ficarei quando o Senhor me disser para ficar. Mesmo quando estiver frustrado, entregarei o que o Senhor pedir. Mesmo quando doer. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-o. Siga, não negocie, não sugira, não questione. Siga, e é aí que a maioria das pessoas hesita. Elas querem que o Espírito Santo confirme seus planos, não que os reescreva. Mas quando você realmente diz guie, você está dando a ele acesso para redirecionar sua vida, para adiar o que você queria agora. Para fechar portas que parecem perfeitas no papel, para lhe dizer não, mesmo quando seu coração grita sim, mas ouça-me, ele nunca o levará aonde a sua graça não possa mantê-lo. Davi disse no Salmo 23, ele me guia para junto das águas tranquilas. Ele me conduz por veredas de justiça. Por quê? Porque você não encontra paz ou propósito guiando a si mesmo. Você encontra quando se entrega e diz, Espírito Santo, guia-me. Guia-me na minha carreira. Guia-me nos meus relacionamentos. Guia-me nas minhas decisões, mesmo as pequenas. Afaste-me da tentação. Guia-me para a verdade, mesmo quando ela me confronta. Que esta seja a palavra que governa o seu dia. Não Deus abençoe o que estou fazendo, mas Deus, guia-me para o que o Senhor está abençoando. Não há lugar mais seguro do que sob a sua liderança. Então diga isso e seja sincero. Guia, Espírito Santo. Eu seguirei, não importa o custo. Número 5. Examine a palavra que expõe e cura. Você pode enganar as pessoas. Você pode enganar a si mesmo, mas não pode enganar o Espírito Santo. Ele vê o coração, não os melhores momentos, não a máscara que você usa na igreja. Não a performance que você apresenta para os outros. Ele vê tudo. A amargura por trás do sorriso, a inveja secreta, o orgulho silencioso, o pecado oculto que você aprendeu a controlar, mas nunca descobriu de repente. E, no entanto, ele não espera para condená-lo, mas para curá-lo. Mas aqui está o ponto. Ele não invade, ele espera ser convidado, e esse convite soa assim, sonda-me. Davi orou assim no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa não é uma oração passiva e educada. É perigosa, é cru, é real. Porque quando você diz buscar, você está entregando a lanterna para Deus. Você está dando a Ele permissão para entrar nos cômodos do seu coração, que você manteve trancados por anos, os lugares onde o trauma ainda reside,
os pensamentos que você tem vergonha de expressar em voz alta, os ídolos que você secretamente ama mais do que a Ele, as feridas que você finge que não doem mais. Mas ouça com atenção, Deus não pode curar o que você mantém escondido. O Espírito não faz um trabalho superficial. Ele vai fundo, ele arranca as coisas pela raiz, ele expõe não para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. A convicção é um presente, não é um ataque, é a prova de que o Espírito ainda está falando com você. Então diga a palavra: sonda-me, Espírito Santo. Olha para os meus motivos. Olha para os meus desejos, arranca o que não pertence, deixa que Ele ilumine as suas sombras, porque a liberdade não vem de ignorar o seu pecado, ela vem de se entregar a Ele, e isso começa com uma palavra: sonda. Número 6. Fala, a palavra que transforma a religião em relacionamento. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar? Não apenas um sermão, não um versículo bíblico lido por obrigação, mas um sussurro, um toque, um momento em que o céu interrompeu a terra e fez seu coração arder. Para muitos crentes, já faz muito tempo, e para outros, nunca aconteceu. Mas eis a verdade, o Espírito Santo ainda fala. O problema não é que ele esteja em silêncio. O problema é que a maioria dos cristãos nunca pede. Falamos com Deus, imploramos que Ele se mova, clamamos por respostas, mas nunca paramos e dizemos uma simples palavra: fale. Isso não é um pedido passivo, é uma postura, é uma declaração que diz: chega de falar, estou pronto para ouvir. E o Samuel 3:10, o jovem Samuel ouve seu nome à noite e responde: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Essa frase mudou sua vida. Ele não pediu bênção, ele não exigiu uma transformação, ele apenas disse: fala, e o Espírito respondeu. O mesmo Deus que criou a criação com a sua palavra, o mesmo Espírito que sussurrou a Elias em uma voz mansa e delicada. A mesma presença que falou com a igreja primitiva ainda fala hoje, mas somente se você estiver disposto a ouvir. O problema é que estamos afogados em ruído, redes sociais, notícias, opiniões, podcasts. Você tem a voz de todos nos seus ouvidos, exceto a dele. E, no entanto, quando você finalmente diz, fala, você está dando permissão ao Espírito Santo para interromper seus padrões, para anular suas suposições, para romper a névoa da sua rotina. Ele pode convencer, pode confortar, pode desafiar ou confirmar, mas ele falará porque as suas ovelhas ainda conhecem a sua voz. E ouça: se abençoe-me, Deus. Abra as portas, Deus. Mas quebre-me é diferente. Essa é uma oração de rendição. É o que alguém ora quando se cansa de jogar pelo seguro, se cansa de fingir que é forte, se cansa de se agarrar a ídolos, orgulho e dores não curadas. E deixe-me dizer, Deus faz seu melhor trabalho com coisas quebradas. O pão não se multiplicou até que Jesus o partisse. O perfume não se espalhou até que o jarro fosse quebrado. E você não caminhará em verdadeiro poder até que seu orgulho seja despedaçado e seu coração seja exposto. Porque o Espírito Santo não pode preencher o que você não quer esvaziar. A maioria dos cristãos quer ser usada grandemente, mas poucos estão dispostos a serem profundamente quebrantados. Mas se você disser esta palavra, se você der permissão ao Espírito para quebrar o que precisa ser quebrado, Ele o fará. Ele quebrará as mentiras em que você acreditou por anos. Ele quebrará os padrões de pecado com os quais você fez as pazes. Ele quebrará o orgulho que o impede de pedir desculpas. Ele quebrará o medo que o manteve em silêncio quando você deveria ter falado a verdade. E sim, pode doer. Sim, pode custar-lhe amigos, conforto e uma falsa segurança. Mas dará a você algo maior: liberdade, clareza, fervor e unção. Porque somente o quebrantado pode carregar o óleo. O Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desanime. Você quer estar perto de Deus. Deixe que Ele te quebre, não para te ferir, mas para te curar, não para te envergonhar, mas para te moldar, não para te esmagar, mas para te coroar. Então pare de orar por facilidade. Ore por algo verdadeiro.
ore por transformação. E diga a palavra que o Espírito está esperando: quebre-me. Número 8, mais, a palavra que abre o rio do céu. Se há uma palavra que o Espírito Santo nunca se cansa de ouvir, é esta: mais, não mais coisas. Não mais conforto, não mais sucesso, apenas mais dele. Você nunca foi feito para viver do encontro de ontem, da revelação de ontem, do fogo de ontem, mas muitos crentes estão vivendo de pão velho, seguindo a rotina, chamando isso de maturidade, quando na verdade é apenas complacência espiritual. Mas o Espírito Santo é atraído pela fome, não pelo desempenho, não pela perfeição, não por quanto tempo você frequenta a igreja, apenas pela fome crua, desesperada e real. Jesus disse em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você percebeu, a fome vem primeiro. Você quer ser preenchido? Peça mais, anseie por mais. Clame por mais, porque sempre há mais de Deus para conhecer, mais da sua presença para experimentar, mais do seu poder para vivenciar, mais da sua palavra para absorver, mais ousadia, mais amor, mais fogo. A igreja primitiva não apenas orava por avivamento, eles viviam em um estado constante de sede espiritual. Eles não se acomodavam, eles oravam, jejuavam, adoravam, pregavam e impunham as mãos sobre os enfermos porque queriam mais do céu invadindo a terra. Em algum momento perdemos isso, nos contentamos com bons sermões e música decente. Paramos de lutar, paramos de ansiar. Mas ouça-me, você foi criado para uma profunda intimidade com o Espírito. Não para uma religião superficial, não para uma fé apenas aos domingos. Não para uma vida de oração limitada a emergências. Você foi feito para arder, mas o fogo precisa de combustível, e esse combustível é a sua fome. Então peça a Ele, mais de ti, Espírito Santo, mais do que eu conheci, mais do que eu senti, mais do que eu jamais ousei pedir. Peça até as lágrimas virem, até a dormência se dissipar, até a atmosfera mudar. Porque se você não estiver desesperado por mais, você se contentará com menos. Não viva uma vida cristã de mera sobrevivência. Quando rios de água viva estão disponíveis, não pare onde é seguro. Ultrapasse o conforto. Mergulhe na abundância. Tudo começa com uma palavra. Mais. Conclusão. As palavras que destravam tudo. Então agora você as ouviu. 8 palavras simples, mas cada uma delas uma chave que destrava algo sobrenatural. Sim, ajudar, mudar, liderar, buscar, falar, quebrar. Mas estas não são apenas palavras. São convites, são armas, são portas abertas para uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E, no entanto, a maioria dos cristãos viverá suas vidas inteiras sem nunca as expressar completamente. Não porque não amem a Deus, mas porque têm medo do que essas palavras exigem. Porque essas palavras não pedem apenas um momento. Eles pedem a sua vida inteira. Mas você é diferente. Você não está aqui para jogar pelo seguro. Você não está aqui para uma religião árida ou uma fé superficial. Você está aqui para viver plenamente aquilo para o qual Deus o criou. Então, diga-os em voz alta, em particular no seu carro de joelhos. Diga-os quando doer. Diga-os quando estiver tudo em silêncio. Diga-os quando o quarto estiver escuro e você não tiver certeza do que vem a seguir. Sim, ajudar, mudar, liderar, buscar, falar, quebrar e muito mais. Que esse sejam o ritmo da sua vida de oração, que essas sejam as palavras que o céu ouve dos seus lábios todos os dias, porque o Espírito Santo não é atraído por desempenho, ele é atraído pela entrega. E se você lhe der as suas palavras, ele lhe dará o seu poder. Se você lhe der o seu coração, ele lhe dará o seu fogo. E se você lhe der a sua vida inteira, ele lhe dará mais do que você jamais imaginou.